Olá, sejam bem-vindos à live sobre o mercado de trabalho do direito. Eu sou o professor Marcos de Lima Porta, sou coordenador do curso de Direito aqui da PUC de São Paulo. Fiz a minha graduação aqui na PUC de São Paulo, fiz também depois a minha pós-graduação, tanto o mestrado como o doutorado. E a minha vida, então, aqui, depois de muitos anos, sempre foi aqui na PUC de São Paulo, especialmente no campus aqui da Monte Alegre, onde está situado o nosso curso de Direito. Hoje eu irei conduzir esse bate-papo que abre uma série de lives destinadas a abordar mais profundamente o mercado de trabalho dos cursos do vestibular de inverno aqui da PUC de São Paulo. Essa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação sobre a condução do pró-reitor Flávio Saraiva, e tem como objetivo tirar dúvidas dos estudantes que irão prestar o vestibular no meio do ano, cujas inscrições se encerram dia 20 de junho, agora, então, no mês que vem. Então, esse é o momento para você, estudante, fazer todas as suas perguntas, compartilhar dúvidas, angústias, enfim. É só escrever nos comentários que, ao longo da live, iremos esclarecer o que você nos enviar. O nosso convidado, assim como eu, ele é da casa. Ele é um puciano que eu costumo dizer de raiz, mas isso não é um bairrismo. Ele tem uma trajetória profissional muito bem sucedida, além das muitas atribuições profissionais, ele é sócio de um dos maiores escritórios de advocacia do país. Sem maiores delongas, eu quero introduzir aqui na nossa conversa esse grande professor, esse grande pesquisador, esse grande profissional do direito e, acima de tudo, essa grande pessoa que é o professor Paulo Brancher. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui hoje com a gente, participando dessa live que é de sua importância para todo mundo. Muito obrigado. Tudo bem, Marcos, na verdade é um prazer, fico muito honrado aqui de poder estar nesse espaço e partilhar sobre a nossa querida PUC e poder apresentar um pouco do que a gente vive há muitos anos aqui dentro, né, para quem está procurando que universidade, que faculdade cursar, é um super prazer, assim, a gente ter esse espaço aqui e poder falar. Então, te agradeço pela apresentação, gentil apresentação também que você fez, a Pró-Reitoria de Graduação da PUC de São Paulo por esse convite. Eu acho que, assim, ser puciano é um momento de orgulho, a gente está falando certamente para os futuros pucianos, né, que vão vir. A gente sabe que não é um momento fácil, definir a vocação com tão pouca idade é um dos grandes desafios da vida, né? Pode ser um processo muito simples para um, mas complexo para outros, e eu acho que a gente tem muito dentro da PUC que responde a vários desses anseios, né? Mas tem que estar aqui dentro, né? A gente consegue ajudar um pouco falando o que a gente vivencia, mas tem que viver, tem que estar aqui dentro. E eu acho que quando eu olho para trás e vejo a minha trajetória, eu não tenho dúvida nenhuma que eu não teria alcançado a maior parte do que eu consegui se eu não tivesse tomado essa decisão há muitos anos atrás e orgulhosamente ser um dos filhos da PUC, né? Então, é um pouco essa história, essa trajetória aqui que eu fico à disposição para a gente conversar, né? Paulo, é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, né? Você contar para a gente um pouco, brevemente, tá? Como é que foi a sua trajetória profissional? Como é que você decidiu pelo direito? Por que você escolheu a PUC de São Paulo? A graduação, depois, enfim, os outros passos da carreira. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a respeito disso, por favor. Claro. Bom, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas você vai ouvir, eu sempre quis fazer PUC, né? Eu saí do colégio, naquela época era o colegial, né? Atualmente o ensino médio, e certo que eu queria ser jornalista, e aí eu prestei e entrei em jornalismo na PUC. Mas não gostei do curso, não tinha nada a ver com a PUC, tinha a ver comigo. Eu em um semestre vi que aquilo não estava atendendo a minha, assim, não estava satisfazendo aquilo que eu queria fazer, e conversando com amigos, uma grande
definição foi que um dos meus amigos estava fazendo PUC, estava fazendo direito na PUC, ele me convidou para uma aula de direito civil, e eu saí daquela aula, era o professor Ferriani na época, eu saí daquela aula com total certeza do que eu queria fazer, né? Isso foi em 1991, final de 91, então eu entrei na PUC. Na época, não tinha tanta oferta de curso de direito como tem hoje, né? Eram poucas as opções, e eu tinha certeza que se eu entrasse na PUC, eu teria muita chance de ter uma carreira sólida, né? Então, foi a faculdade que eu entrei, e fiquei muito feliz, né? Acho que desde o primeiro momento até me formar, eu me dei muito bem com todas as matérias que eram apresentadas. Era um curso um pouco diferente na época, ele foi se atualizando. Então, me formei em 96, e aí eu conto um pouquinho, né, o paralelo da minha vida profissional. Eu também sempre quis ter escritório próprio. Isso é uma das coisas que eu vejo na PUC, né? Você faz escritório de advocacia, né? Advocacia, exatamente. Sim. Esse lado de integração, do que a gente chama de networking, né, de relacionamentos, a PUC é excelente para isso. Eu sempre tive uma veia empreendedora. Então, logo que eu me formei, com 2 colegas, a gente abriu um escritório. A vida foi encaminhando esse escritório, depois a gente se uniu com outros, e as coisas foram acontecendo, mas lá para os idos de 99, eu já queria fazer o mestrado, porque eu sempre quis ter uma vida acadêmica junto com a vida profissional, né? E eu entrei no mestrado em Direito Civil Comparado com a professora Marilena Diniz. Me formei em 2002, né, com a titulação de mestre, e aí aquele bichinho da academia continuou me perseguindo, e aí eu fui fazer o doutorado. Entrei em 2004 no doutorado, e defendi o doutorado o título de doutor em 2009. E aí eu tinha prometido para minha esposa, né, olha, tá feito, é isso, né, não vou mais defender nada, mas não teve jeito. Depois, em 2016, eu defendi a minha tese de livre docência, tudo dentro da PUC, a PUC sempre me acolheu. E durante as minhas idas e vindas, né, profissionais e acadêmicas, eu sempre tentei a possibilidade de ser contratado como professor, né, e eu consegui em 2006. Então, eu estava no meio do meu doutorado e consegui a contratação, e desde então sou professor contratado, né, ano que vem vão fazer 20 anos de magistério dentro da PUC, sempre nas áreas de direito privado. E aí eu recebi, num dado momento, um convite do professor Fábio Coelho para fazer parte do departamento envolvendo direito empresarial, e desde então eu sou professor lá. E sempre com a carreira de advogado, então alguma coisa que eu sempre andei em paralelo, né, esses 2 caminhos, ser advogado e ser professor, sempre me preencheram muito, e obviamente as titulações fizeram parte disso. Eu tenho certeza de uma coisa: uma hora eu me aposento da advocacia, mas da PUC eu não me aposento, não. Porque tem a vocação, né? Tem, enfim, né? Quer dizer, o prazer, né, de vir à universidade, conviver com pessoas jovens e gente, enfim, de tudo quanto né, lugar, né? Então isso é muito engrandecedor, né, para a gente, né? Eu queria, professor Paulo, que o senhor contasse um pouquinho como é que foi e essa sua área de atuação, né? O que ela consiste, o que ela abrange, como é que o senhor chegou, entende, a caminhar para essa área do direito empresarial, né? O nome não é direito Sim. comercial? Que na minha época era comercial, não sei como Comercial, foi. eu também fiz comercial, né? E foi mudando, porque a atividade que antes era muito focada no comércio se ampliou para serviços, para
para outras formas de entender o que significa essa área, e aí ela acabou se ampliando para o que a gente chama de direito empresarial. Acho que o próprio nome sugere, né? Tudo aquilo que envolve a atividade da empresa. E nós temos várias áreas importantes para estudar e que a gente convive, o setor público, a vida privada das pessoas, o indivíduo, as famílias, né? Todas elas são estudadas em áreas específicas dentro da faculdade. E a área empresarial vai lidar com tudo aquilo em que a empresa está envolvida, né? Então a gente estuda como se fosse o ciclo de vida da empresa e o que a área jurídica estabelece de regras, de direitos, de formas com que a empresa possa realizar sua atividade, mas ao mesmo tempo está conectada com as limitações legais, com a sua função de desenvolver postos de trabalho, de pagar tributos, de desenvolver a vida econômica das pessoas, né? E passa por diversos pontos, desde a sua abertura, dos ativos que compõem a sociedade, né? Os seus bens materiais, as invenções, as inovações, as marcas, patentes. Aí a gente olha também a parte de investimento que são feitos nas empresas, né? Os sócios, eles alocam os recursos para poder esperar que elas floresçam e que consigam dar um retorno a esse investimento. Então a gente estuda o chamado direito societário, que vai envolver os direitos e deveres dos sócios em relação à empresa a qual eles investiram. A gente olha também o mercado de crédito, né? Não tem nenhuma empresa que consiga sobreviver sem tomar crédito, e aí tem várias obrigações envolvendo essa realidade, e isso tem uma importância para a economia muito grande, como é que ela, ao mesmo tempo, toma crédito e como é que ela paga suas obrigações, né? E aí, em outras duas frentes, os contratos empresariais, né? Como é que essas empresas se relacionam e conseguem fazer a circulação de bens e serviços que elas precisam fazer para gerar sua receita e gerar lucro. Não só esse tipo de contrato, como de distribuição, representação comercial, franquia empresarial, tudo isso a gente estuda, mas também as aquisições de empresas, né? Empresas que são vendidas, que são compradas, tudo isso faz parte também dessa avaliação. E por fim, lá no final do ciclo, a gente olha a crise da empresa, né? A falência ou a recuperação judicial, extrajudicial, são aqueles momentos que o Estado, de alguma forma, vai coordenar os esforços envolvendo devedor e credores para tentar recuperar a empresa, ou então determinar sua falência e tentar pagar os credores, né? Então, é um ciclo de 3 anos dentro do curso de 5 anos da PUC, né? E cada um desses 6 semestres nós estudamos toda esse rito, por assim dizer, da vida empresarial. O professor, então, nesse contexto, para o mercado de trabalho, não é isso, do advogado, enfim, do operador do direito, acaba sendo, não é, quer dizer, um campo fértil, não é isso, para o mercado de trabalho. É uma área que pode-se dizer que não falta colocações, ou seja, carece o mercado de profissionais competentes, claro, para atuarem nessa área. E como é que o senhor vê a evolução do mercado de trabalho no direito? Agora deu uma picada, mas agora voltou. A evolução do mercado de trabalho no direito. Desculpa, deu para ouvir? Deu para ouvir, sim. Então, porque, assim, respondendo... Desculpa, fica à vontade, obrigado. Pode falar. Bom, acho que deu uma travada. Respondendo a sua primeira pergunta, né? Tem muito espaço na área empresarial, né? E aqui, claro... Do direito empresarial, né? Do direito empresarial, sem dúvida. Perfeito, claro perfeito. Que a gente não olha só de maneira individualizada, né? Mas eu vou dar 2 exemplos aqui,
o que é essa importância do direito empresarial no mercado de trabalho, né? Eu dei o exemplo de compra e venda de empresas, né? Para se viabilizar uma compra e venda de empresa, eu preciso ser um bom advogado de direito empresarial, porque eu tenho que saber não só o que aquele contrato vai estabelecer, quais são as regras para comprar uma determinada empresa, mas eu preciso conhecer de tudo. Preciso conhecer da área trabalhista para saber quais são os riscos de natureza trabalhista. Preciso conhecer um pouco de tributário para saber se tem algum risco de um imposto que não está ali muito claro se tem que pagar, se não tem que pagar. Riscos ambientais que eventualmente essa empresa tenha, riscos contratuais, de diferentes modos, a gente acaba olhando o direito como um todo, tudo que a gente aprende nas diversas grades da faculdade, mas quem coordena um trabalho como esse é o advogado de direito empresarial, né? Então, nas negociações, é uma atividade que envolve muita negociação, barganhas, abrir mão de coisas para poder conseguir outras. Então, você tem um desenvolvimento de habilidades que são muito importantes, não é só o conhecimento técnico, e eu acho que isso a PUC é fantástica, a gente, em todas as oportunidades que a gente tem em sala de aula, a gente está sempre debatendo, discutindo, negociando pontos para encontrar um caminho, né? Então isso é bem claro que a gente desenvolve lá, né? Desculpa, professor, mas assim, isso que eu queria também perguntar, né? Quer dizer, duas coisas. Primeiro, na área empresarial, tudo bem, mas e nas outras áreas? Também há uma, vamos dizer assim, abundância uma carência de profissionais também do direito? E segundo, em que contexto, qual que é o diferencial da PUC São Paulo, do curso de Direito nosso, para, enfim, uma boa formação profissional? Olha, eu posso dar vários exemplos. É claro que a gente tem a gente tem momentos do mercado que vão demandar mais vagas para algumas áreas e aí outras nem tanto, né? Mas o mercado jurídico ele é sempre muito muito rico, né? Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu estudei, direito ambiental era uma coisa tão longe da realidade, era uma coisa tão assim, isso é mais para intelectual, o cara que gosta do meio ambiente, né? Eu vou te falar que uma das áreas que hoje eu vejo com maior potencial assim de demanda, sem dúvida nenhuma, é direito ambiental. Só para dar um exemplo aqui, né? Porque não tem um passo que uma empresa dê que ela não se preocupe com o risco que ela tome em relação às regras envolvendo o meio ambiente. Então, tem um espaço enorme, né? As questões envolvendo tecnologia, porque as empresas vão se modernizando, o que elas podem oferecer, cada um de nós hoje está cada vez mais conectado e são empresas que estão por trás disso. Então, eu conhecer o mundo da tecnologia. Agora, Marcos, você conhece melhor do que eu, né? Muito vai parar no judiciário. Muito. Então, assim, né, o advogado de contencioso, ele tem um espaço enorme, né, para poder atuar e vai ter sempre muito espaço para ele. O advogado tributarista, num país como o nosso, ele tem um mar de oportunidades, porque é um sistema muito confuso. As empresas mesmo... agora, né? Reforma tributária, sem dúvida. As empresas também, se eu ver que o advogado, por exemplo, o operador do direito, ele vai ter uma vida estável financeiramente? No direito ambiental? Eu acho que assim, vamos lá. Eu acho que qualquer área você pode ser estável financeiramente, mas não depende da área, depende de você, né? Depende do quanto que você coloca força na sua vida profissional, né? Mas talvez, como é que eu poderia responder de uma outra forma? Se a gente pensa em oportunidades, o direito ambiental certamente vai trazer muitas oportunidades. De repente, você encerra o ciclo num escritório ou numa empresa, vai ter outra que vai precisar, vai ter outro escritório que vai precisar. Isso sem dúvida, eu vejo de maneira bastante positiva. Até eu vejo dentro do escritório, né? O Matos Filho, por exemplo, é um escritório que tem as diferentes áreas e tem áreas que são muito fortes, e o ambiental é muito forte, né? A gente até estava recentemente falando sobre isso lá
na reunião que a gente tem todos os anos para eleger novos sócios. Acabamos de fazer uma sócia de ambiental, porque é uma demanda muito forte que se tem. Então é apenas um exemplo, né, de tantos que podem ter, mas depende do profissional, né? Essa história de peguei o diploma, estou estável, não tem essa conversa não, né? Tem que fazer a sua carreira, né? E mesmo hoje, o direito digital, né, que é uma novidade, também é uma área que está em franco crescimento, né? Também Não tem tenho boas dúvida, oportunidades, né? não tenho dúvida, e você testemunha como coordenador, né, Marcos? A gente teve uma reforma curricular aqui na PUC, e a gente tem matérias específicas de direito e tecnologia, jurimetria, inteligência artificial. A gente não ficou parado, né, como faculdade, com relação a essa grande demanda do mercado de trabalho. E entender sobre tecnologia é entender um pouco de todas essas áreas no ambiente digital, né? O que é o mercado de trabalho com toda essa digitalização, né? Como é que eu interpreto, né, toda essa questão envolvendo os condutores em aplicativos, né? Como é que o direito do trabalho tradicional conversa com essa nova realidade da tecnologia, né? As compras, o comércio eletrônico, né? É a realidade de hoje. Então, o que isso implica de responsabilidades para as plataformas? Como é que o direito do consumidor se aplica? A gente tem tratamento à saúde por meios digitais, consulta online, né? Então, você tem as regras aplicáveis a cada setor que de certa forma vão disciplinar. Então, é um campo vastíssimo, né? E eu vejo muitas das minhas oportunidades de trabalho nessa área também, me deram muita coisa, assim, né? Eu sempre fui um entusiasta dessa área desde que eu me formei, e eu vejo hoje um mercado muito promissor e com muita oportunidade também, né? O senhor não vê que a IA, ela não irá roubar os postos de trabalho? Nós temos que ter medo da inteligência artificial? Olha, eu sou bem realista, né? Aliás, tem um livro que fala exatamente sobre isso, do Daron Acemoglu, chama Poder e Progresso. Ele conta 1000 anos de história sobre o desenvolvimento tecnológico e como isso impactou a vida das pessoas, né? Acho que nós estamos vivenciando mais uma de tantas etapas que a gente teve na história da humanidade, né? A Revolução Industrial lá para trás botou medo em todo mundo também, né? Porque substituiu muito do que se tinha como força de trabalho. Eu acho que qual que é o temor, né? É que a gente não tinha até agora uma, uma amostra tão grande da capacidade dos sistemas de tecnologia responder a linguagens, né, a poder estabelecer conversas, a trazer respostas de maneira sofisticada. Então, claro que põe medo, claro que põe receio, mas eu quero ser muito otimista com relação a isso, né? Porque aquilo que não depende de um trabalho intelectual, de um trabalho que só o ser humano sabe fazer, e eu tenho muita segurança que nós estamos ainda muito à frente. O trabalho repetido, o trabalho massificado, o trabalho do copia e cola, esse posto de trabalho vai acabar. Esse aí claramente não vai ter espaço, né? Mas hoje eu olho e a gente até, né, tenta mostrar para os alunos em sala de aula, e não adianta ele colocar a resposta lá no chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial generativa que vai dar uma resposta e ele se dá por satisfeito, porque a gente olha hoje, por exemplo, lá no escritório, e os escritórios de advocacia são assim, você recebe uma informação de uma inteligência artificial, aquilo é um trabalho de começo, né? Ele jamais é um trabalho finalizado, precisa de muito tempo de profissão, muito tempo de experiência profissional, muito jogo de cintura, tarimba mesmo, que você vai desenvolvendo na sua vida profissional, e quando você vê o produto final que sai, ele é bem diferente do que veio da inteligência artificial. Então ele não vai roubar o posto de trabalho daquela pessoa
que tem experiência profissional, que vivencia, que estuda, que sabe fazer diferente. A IA vai ser um suporte importante, mas não vai substituir, né? Então, para alguns vai substituir, mas eu digo aqui para o aluno da PUC que se dedica, que abre portas, né, que leva à frente a sua jornada profissional, ele vai ter na IA um aliado, não vai ter alguém que vai lhe roubar o seu posto de trabalho, não. Perfeito. Tanto é verdade que a IA tem inteligência, mas não tem consciência. Isso é próprio do ser humano, isso é insubstituível, né? Por enquanto. Exatamente. Olha, e também nesse sentido, né, não dá para se afirmar que a demanda por advogados no Brasil, ela é sazonal. Porque sempre nós vamos precisar, por exemplo, de advogados. Sempre nós vamos precisar de juízes, sempre promotores, defensores e assim por diante. O senhor concorda com isso? Não, eu concordo muito. Eu acho que nós temos nossos desafios, cada uma dessas profissões que você acabou de mencionar, cada uma delas tem vários desafios, e a boa notícia é que elas não se esgotam como opções no mercado de trabalho, né? Quando nós éramos alunos, né, a dúvida era, você é advogado ou você é juiz ou promotor, né? Hoje em dia, você pode ser um advogado de empresa, né, não está conectado com o escritório de advocacia, você pode trabalhar em empresas que dão soluções tecnológicas para o Poder Judiciário, para os escritórios de advocacia, as famosas Law Techs ou Legal Techs, né? Quais são as dores do mercado jurídico? O que os advogados precisam para poder entregar um trabalho melhor? O que os juízes precisam, né? O Poder Judiciário, o que ele vai ter? Isso não cai do céu, são empresas que desenvolvem sistemas, mas que precisam do conhecimento do bacharel, da pessoa que tem conhecimento do mercado jurídico, né? E mesmo nas carreiras ditas tradicionais, uma segmentação gigantesca de sub-áreas, né? A gente vê tantas acontecendo conforme o mercado vai sofisticando, novas áreas do direito vão surgindo, as próprias especializações no poder judiciário, a gente fala de varas empresariais, por exemplo, né? A necessidade de ter juízes mais especializados na área penal, na área trabalhista, é tanta coisa, né, professor Marcos, que é difícil dizer que é um mercado limitado, é um mercado que realmente tem muito potencial, continua a ter muito potencial, sem dúvida alguma, né? Pois é, e assim, né, quer dizer, tem oportunidade de fazer concurso público para a Defensoria Pública do Estado, da União, Procurador do Estado, Procurador do Município, que mais? Procurador da União, Advocacia da União, Promotor de Justiça, Procurador da República, Juiz do Estado, Juiz trabalhista, Juiz militar, enfim, trabalhar em tribunais que exigem, não é isso, que é o curso de bacharelado, e ainda como advogado, né, professor? Trabalhar em escritórios, trabalhar em empresas e trabalhar também, por exemplo, em ONGs, né? Também nós temos muitos alunos, né, que atuam, não é isso, em organizações não governamentais, né? Então é um campo, o mercado realmente ele é muito vasto, né? E exige vamos dizer assim, uma boa qualificação, né? Uma boa formação. E a PUC, né, quer dizer, como o senhor já aqui expôs, né, ela tem vários diferenciais, né, relevantes, importantes, e que coloca, não é isso, o curso nosso de direito, não é isso, uma posição, vamos dizer assim, de vanguarda, né, de ponta. Então, como o senhor disse, já tem no nosso currículo, né, por exemplo, jurimetria, não é? Sobre inteligência artificial, nós temos uma disciplina, Questões Contemporâneas de Inteligência Artificial. Nós temos o direito administrativo e o mundo digital, consumidor com o mundo digital. Nós temos no trabalhista, no consumidor também a relação dessas áreas com o digital. Fora isso, também no nosso programa, nós incluímos direito urbanístico, né? Quer dizer, um assunto importante, que ele anda muito junto com o direito ambiental, né? Direito também registrário e notarial, que é uma área também hoje importante, os concursos públicos, não é isso? Hoje no Brasil, os mais rentáveis, não é isso? Que paga melhor, são
de cartório, né? Cartório fora do fórum, né? A gente costuma dizer extrajudicial, né? Então, também nós temos uma disciplina optativa a respeito também desse assunto, né? Direito digital também é outra matéria que nós temos aqui na nossa faculdade, né? Então, há, no nosso curso, né, quer dizer, um grande interesse, não é isso, de ele ficar sempre, vamos dizer assim, atualizado, não é isso, com as questões novas e atuais, não é isso, do mercado e da vida em geral, né? E da vida em geral. Não tenho dúvida, né? Tem outros exemplos, né? Direito econômico que a gente. Pois é, também tem. A gente olha o funcionamento do mercado, as condutas anticoncorrenciais, tem o direito tributário, né, o antitruste, direito tributário, direito público, direito administrativo, direito constitucional. Tão bonito a gente vê lá na tribuna uma defesa, uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, a coroação de uma vida profissional, né? Uma coroação, né? Poder estar no órgão máximo, né? Então, tudo isso é propiciado, né? Tudo isso, o aluno que entra lá, ele vai ter um sabor, assim, de um pouco de tudo isso, né? Que a gente acaba de falar aqui, né? A nossa universidade e faculdade é uma faculdade, vamos dizer assim, já tradicional, né? Ela já, enfim, existe há vários anos, né? Então, esse tempo todo, né, acabou, enfim, trazendo para a gente uma boa expertise, né, com relação ao ensino-aprendizagem e à formação de um discente, né. Então, o nosso quadro, por exemplo, docente, é um quadro, 90% dele hoje, é constituído por doutores, né, salvo como professor que é livre-docente, né, professores titulares, mas, enfim, o forte do nosso corpo docente, 90%, então, tem a titulação. O curso de Direito hoje, professor Paulo, nós temos 235 professores, né? E na Faculdade de Direito são 3.200 alunos. Né? Então, é uma potência, né, enfim, muito grande de pessoas interessadas, não é isso, em fazer o nosso curso, né? O aluno, quando vem para cá, professor Paulo, ele vem para fazer uma faculdade, ele vem para fazer um curso, né? E não para assistir o curso. E as nossas salas de aula, não é isso? São, enfim, pelo menos se espera que seja assim, né? Como salas de aula e não como celas de aula. Eu queria que o seu professor contasse um pouquinho para a gente a sua experiência, a dinâmica das aulas, como é que elas se realizam, tem a parte de seminário, parte prática, parte teórica, como é que funciona isso? Porque o direito é uma ciência, não é isso? Jurídica aplicada, né? Quer dizer, eu preciso, né, quer dizer, aprender a mexer, né? Quer dizer, eu preciso saber a técnica para poder aplicá-la, não é isso? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Claro, com prazer. E o que eu contar aqui não significa que esse é o método para todas as matérias, né? Porque a gente tem até núcleos de prática, né? Que você vai redigir peça, você vai redigir contrato, né? Então, mesmo aquilo que você tem em sala de aula, depois você tem também os espaços de, vamos chamar de laboratório, né? Mas a minha dinâmica, eu acho que isso a PUC sempre foi muito reconhecida, né, a capacitação dos seus professores, como o professor Marcos mencionou agora, né, quantidade de professores doutores. Acho que o aluno espera muito que o professor, num primeiro momento, passe esse conhecimento, né. Então, assim, nós não almejamos que o aluno entre em sala de aula sabendo como reagir, sabendo o que falar, como falar. A gente sabe que é uma grande mudança, sai da escola e vai para uma faculdade, o que isso significa, né? Então tem um acolhimento muito grande, principalmente nos primeiros anos, de aulas expositivas, porque aí o professor passa o seu conteúdo, a sua experiência de vida, o seu conhecimento técnico, mas não é só isso, né? Não é só o professor falando, o aluno anotando, está muito longe de ser isso. Esse é um componente importante, mas o segundo componente muito importante são os trabalhos em sala de aula, né? São as questões práticas, os problemas concretos, que podem ser uma decisão judicial, que você vai discutir e encontrar
e até discordar do juiz de direito, né, na decisão que ele deu ali, né, a gente procura desenvolver esse espírito crítico no aluno, não é porque o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão que ele precisa concordar com ela, né, a gente sempre procura trabalhar esse senso crítico, porque saber conteúdo, todos nós podemos saber, mas fazer um juízo crítico desse conteúdo, isso é uma das grandes coisas que a faculdade tem obrigação de desenvolver, né? Então, isso é o que a gente procura trabalhar com as questões práticas, né? A parte de pesquisa, né? Não tem como o aluno se dar por satisfeito só com o que ele vê ali na sala de aula, né? Ele tem que ir atrás, ele tem que também ter o momento de pesquisa dele, ele vai ter trabalhos para poder entregar sobre um determinado tema que ele acha interessante, e aí extrapolando um pouco o universo da sala de aula, a gente tem a iniciação científica, ele escolhe um tema, ele vai por um ano ser orientado pelo professor. Eu tenho vários projetos aqui em andamento, né, de iniciação científica, para realmente o aluno sair desse, bem o que você falou, né, de cela de aula, sair desse universo, um falando, outro escutando, anotando, e ele ir para a biblioteca, ele ir para o universo das publicações em diferentes fontes, e encontrar as respostas por ele mesmo, o que ele quer defender como um ponto de vista dele, de um assunto que ele acha que faz sentido defender. E a gente tem N áreas para que isso possa acontecer, né? Então, assim, eu acho que isso eu sempre tive, eu tenho certeza que você também, Marcos. Lá em 92, quando eu entrei, isso é muito marca registrada da PUC, ela provoca o aluno, né? Ele sai diferente, ele entra de um jeito, ele sai completamente diferente, ele tem um juízo crítico muito, muito aguçado ali, porque é isso que a gente procura provocar, né? Sem dúvida. E assim, né, o aluno vem para cá para fazer uma universidade, né? Então ele tem uma vida universitária, ele tem, né, quer dizer, a possibilidade de ter uma convivência muito intensa com alunos de outras áreas do saber. Então, por exemplo, alunos do jornalismo, da pedagogia, alunos também das ciências sociais, das ciências contábeis, enfim, FEA, enfim, um universo, não é, quer dizer, de pessoas, não é isso? Cada um a sua área, mas todos dentro do mesmo espaço, não é, se interagindo, conversando, enfim, isso também traz um engrandecimento muito grande, né? Fora isso Não, sem também, não dúvida. é? Nós temos também, desculpa, tem aqui também o centro acadêmico, não é isso? Que promove uma série de atividades acadêmicas, também atividades institucionais. Então, por exemplo, visitas a Brasília, para conhecer, não é isso, os tribunais e receber, portanto, lá também professores da PUC, né? Ou pessoas que fizeram a PUC, e aí acabam também ali tendo, não é isso, que é uma convivência, vamos dizer assim, peculiar e própria, né? Uma experiência muito rica. Nós temos agora, para a semana que vem, o brechó jurídico, que é também uma atividade que vai ter aqui na universidade. O centro acadêmico ele conversou com vários brechós, né? Combinaram, né? E vai acontecer então também aqui esse evento na universidade. Nós temos também a semana das carreiras jurídicas, que deve acontecer também no semestre que vem. Então, são um andar inteiro, não é isso? Com, vamos dizer assim, com stand, né, de escritórios de advocacia, também vai ter defensoria pública, judiciário e assim por diante, né? Para um contato, para conhecer, não é? Quer dizer, os órgãos, não é isso? E os escritórios, enfim, aqui, não é, de São Paulo. Isso propicia conhecimento, networking, não é isso? Enfim, experiências. Depois também para o final do ano, o senhor falou, né, professor Paulo, a respeito da iniciação científica, né? Nós também temos um grande congresso no final do ano, que são apresentações da iniciação científica, né? Então, os alunos, eles também, mesmo apresentam o seu trabalho em sessões, eles também acabam expondo posters, né? Nos andares aqui da Faculdade de Direito,
e aí então o público chega, vem, conhece a pesquisa, conversa com o pesquisador, sugere, e daí, olha, muitas consequências já aconteceram, São Paulo. Por exemplo, publicação de artigo, né, convite para escrever livro, convite para ser assistente, e assim vai, né? Que, aliás, também isso é bem interessante, não é? O senhor tem assistente? Tem monitores? Sim, sejam Como é que esses monitores. sistemas de monitoria? Não, eu acho que eu fui quando eu era aluno. Foi assim que eu acabei enveredando para a vida acadêmica, né? Dentro da própria faculdade, o aluno do quarto ano, do quinto ano, que já experimentou aquela matéria, vai ajudar o professor numa matéria que ele já cursou, né? Então, ele ajuda nos trabalhos práticos, ele ajuda a montar lá o seminário, tudo sobre a supervisão do professor, ajuda a corrigir, ajuda a conduzir os debates. Ele tem uma vida ativa também, já acadêmica, mesmo não sendo um aluno formado, né? E depois, lá no mestrado, uma das obrigações do aluno que faz o mestrado é poder assistir o professor na graduação, né? Então, a gente tem muito essa interação com o pesquisador, com o aluno, para ele poder experimentar também essa vida acadêmica, né? E é difícil você ver professores que não têm alguém para dar essa oportunidade de poder ter assistentes, monitores, e é algo que, sendo um monitor, né, tá lá no seu currículo também, né, fica para registro e claramente vai enriquecendo para sua capacitação profissional, né. São Paulo, desculpa, o senhor chegou a fazer intercâmbio, não? Na sua época? Não, na minha época era bem difícil Bem isso. difícil fazer, né? Não, eu vejo hoje em dia praticamente, assim, é muito, não vou dizer que é fácil, né? Mas é uma oferta bastante interessante, assim, nessa possibilidade de você passar um tempo num país e completar, né, o seu curso, uma experiência maravilhosa. Eu incentivo muito os alunos que queiram fazer isso, né? Essa experiência internacional. A gente não pode deixar de falar também, né, professor Marcos Porta, dos chamados MUTs, né, Sem dúvida. os simulados de tribunais e de júris e de arbitragem. A gente tem o professor Finkelstein, que é um exemplo maravilhoso que a gente tem na faculdade, leva a PUC para tudo quanto é canto Do do mundo. mundo. Os alunos vão, fazem as defesas, as sustentações orais, como se estivessem num tribunal arbitral, e levando a bandeira da PUC, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele realmente, o professor Cláudio, é um super exemplo disso, que é um pouco essa ideia, né? De ser provocador, de preparar efetivamente para o mercado de trabalho nas diferentes frentes, né? Então, essa experiência internacional a PUC traz, seja para fazer um tempo de curso, seja para poder participar de um grupo que vai fazer uma simulação de um julgamento Sem dúvida. com alunos do mundo inteiro, de faculdades do mundo inteiro, Europa, Ásia, América do Norte, é impressionante. E a PUC tem um nome fortíssimo nessa frente, né? Sim, e bom, não sei se eu vou passar uma informação aqui, né, para quem está nos assistindo, que é muito relevante. Eu também me formei aqui na PUC em 90, o São Paulo um pouquinho depois. Na nossa época não tinha nada disso, né, Paulo? Mentira. Hoje, uma potência. Tá? Nós temos hoje muitos alunos fora do Brasil. Tem gente que está na Europa, gente que está na Ásia, nos Estados Unidos. Então, gente na Europa, então, Portugal é onde mais tem alunos da PUC. Eles são muito bem recebidos. Eles fazem lá um intercâmbio, né? Que demora geralmente 6 meses e aí volta. E o valor desse intercâmbio ele paga em real, né? Ainda que seja, né, em euro, em libra ou em dólar. Por conta dos convênios, então o pagamento é em real, e aí então nós temos gente em tudo quanto é lugar do mundo hoje. E quando voltam, sabe, Paulo? Nossa, eles querem voltar de novo, porque é uma experiência muito rica, muito, sabe, diferente de tudo que eles até então
eles acabaram vendo, né? Isso também é outro grande diferencial nosso aqui. Nós também temos, para quem está nos assistindo, também 2 lugares muito importantes para a prática jurídica, né? Um deles é o escritório modelo e o outro é o juizado especial cível, né? Então, o que acontece? No primeiro deles, o escritório modelo já é um escritório tradicional, antigo, e ele então recebe ações judiciais, tem os alunos que participam desse ambiente, junto com advogados, né? E aí promove as ações judiciais, faz atendimento, promove as ações, acompanha as ações judiciais. E a outra parte do escritório modelo são projetos, né? Então, projetos importantes para a cidade, né? Então, são vários deles, né? E que também os alunos, eles participam também dessas atividades, né? Em relação ao juizado especial, há um convênio da PUC com o Tribunal de Justiça de São Paulo, então funciona, né? Quer dizer, um juizado especial também é um prédio que fica ao lado aqui da PUC, né? E que lá nós temos uma equipe, né, de servidores e de conciliadores e também o juiz de direito mesmo, togado, que frequenta então, que dá o seu expediente nesse local e propicia também para os alunos, né, quer dizer, ali uma grande oportunidade, por exemplo, para quem quer seguir carreira para juiz, né, porque ali vai fazer conciliações, enfim, vai atuar também ali de maneira intensa, não é isso, nesse ambiente, né. O senhor Paulo falou dos motes, né, que fala, né, dos motes, Isso, né. Então, nós também multi, estamos, né? multis, você tem razão, Isso, desculpa. Os imagina. multis, né? Nós estamos participando agora, professor Paulo, do multi do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele expediu um edital, não é isso? Para defesas perante o Supremo Tribunal Federal. E então também aqui os alunos já se mobilizaram, com professores também da casa, né? Quem está à frente desse trabalho aqui na PUC é o professor Maurício Zucum, né? Do administrativo, que advoga lá no Supremo, vira e mexe, ele está por lá, fazendo sustentação oral, né? Junto com a Flávia Pinheiro e também com a Juliana Bastos. E também tem um professor externo, que é o professor Valdir Gondim, não sei se você conhece ele. Enfim, tem essas oportunidades também, né? Então, como eu disse, né, que a gente tem a parte de centro acadêmico, tem a bateria da PUC, tem os jogos jurídicos, tem atlética, enfim, tem também grupos de pesquisas. Agora também nós temos já aprovado, não é isso, as chamadas ligas, né? Então, os próprios alunos, eles se reúnem e eles, sob a supervisão de um professor, acabam desenvolvendo pesquisas ali que são de seu interesse. Essa também é uma novidade aqui da nossa universidade. Bom, em termos de professores, né, vocês já viram, né, quer dizer, o quilate dos professores, né? 90% doutor e mestre, conto nos dedos. E o restante, livre docente, titular. E boa parte deles com atividade também profissional, fora do mundo acadêmico, como, por exemplo, o São Paulo, ele é advogado, né? Advogado, uma banca de advocacia hoje das mais importantes do Brasil, né? Eu, por exemplo, sou juiz, então prestei o concurso para juiz e segui a carreira de juiz. Mas nós temos também ministros, nós temos procuradores da República, procurador do Estado, defensores públicos, delegados de polícia, advogados autônomos, advogados de empresa, enfim, um conjunto, né, a plede de professores altamente especializado, né, e diversificado, né, o que também, né, professor Paulo, faz a diferença, eu acho, substancialmente do nosso curso de Direito, né? Não sei se concorda Não comigo. tenho, com certeza, não tenho dúvida. A gente fez muita história, né? Se a gente olhar os quadros de quem saiu da PUC, os egrégios da PUC, não é falsa modéstia dizer que a PUC ajudou a construir um pouco da história do Brasil, né? Até presidente da República. Até presidente da República saiu daqui. Até presidente da República saiu da PUC, mas em N áreas diferentes. A gente tem um quadro de altíssima capacitação e que dá muito orgulho mesmo de poder conviver com essas pessoas em momentos diferentes, né? E acho que até eu
queria também trazer um outro ponto aqui, professor Marcos, que eu estou vendo aqui na parte das perguntas. Tem um Isso, boa aluno, ideia. tem um aluno que pergunta aqui sobre direito como segunda graduação, né, que é uma coisa que nós acolhemos muito aqui, né, na nossa faculdade, né. Perfeito, isso, a Júlia Faria. Tudo bem, Júlia? Olha, é possível sim, né, quer dizer, fazer o curso como uma segunda graduação. Tem duas formas de acesso, né? Você tem o vestibular, agora de inverno, e depois você também tem o vestibular do meio do ano. Existe também um programa, não é isso, você já tem o curso de formação, né, de graduação, precisa ver se vai ter vaga, né? Geralmente não tem, tá, com o direito, mas eventualmente sai o edital, quando tem vaga, aí você pode usar o diploma já de bacharel e pedir a inscrição. O que é mais, assim, certo é o vestibular, o acesso pelo vestibular. É muito difícil a gente não ter uma segunda graduação na sala de aula, né? Não são poucos casos, né? Não, temos E vários, né? temos vários, e eu acho que eles enriquecem muito. Acho que já trazem uma experiência, já ajudam a elevar o nível dos debates, a colocar no meio da turma a própria experiência pessoal, que é diferente da experiência do professor. São muito bem-vindos, assim, né, essa segunda jornada, certamente das pessoas que entendem como é bom estar na faculdade, né, de poder ter esse momento e como é bom estar na PUC, assim, porque eu acho que ela propicia muito isso. Então, seja muito bem-vinda, acho que vai ser uma escolha muito acertada para poder ainda mais ter a faculdade de Direito como uma segunda graduação, porque prepara para muitas coisas da vida, assim, né? Eu tive vários colegas que não seguiram a profissão, nenhuma dessas que a gente mencionou aqui, nenhuma dessas, mas tem um único diploma advogado, e são administradores de empresa, trabalham como consultores. O direito é um curso que prepara para a vida, eu sempre ouvi isso, eu não tenho dúvida, né? Ele dá um conhecimento de tudo que diz respeito à vida das pessoas em geral, né? Que eu acho que todo mundo tinha que ter pelo menos alguma experiência num curso de direito para poder estar melhor preparado para a vida, né? Sem dúvida. Olha, estou vendo aqui, eu estou respondendo as perguntas aqui, Paulo, do Maxwell. Existem bolsas de desconto para o curso de Direito da PUC? Olha, existe sim, né? O curso hoje está em torno de R$ 5.000, tá certo? Tem sim um programa de bolsa. Agora, vou ser muito franco com você, Maxwell. Ele é um programa bem rigoroso em termos de concessão de bolsas, tá? Então, assim, há exigências rigorosas para a concessão de bolsas, mas existe sim um programa de bolsa assim na universidade. Não sei se tem mais alguém aqui. Eu acho que respondemos todas, Paulo. Já respondemos Foco essa específico. Também. Renan, quando o professor, aqui. Eu acho que, de perguntas, eu acho que a gente já respondeu todas que tinham por aqui. Posso fazer eu uma pergunta para você, Marcos? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Por que você escolheu direito? Então, é muito parecido com você, né? Eu vou falar rapidamente aqui, até por conta do tempo, né? Foi uma decisão científica, né? Eu primeiro escolhi, tinham 3 áreas, exatas, humanas e biológicas, né? Eu, biológicas, não gostava, por quê? Porque envolvia sangue, sabe? Esse negócio de hospital, então tirei fora. Depois veio as exatas, né? Nunca gostei de física, nunca gostei de química. Para mim, entendeu? O Piacaba, né? Você sabe, né? Que o Piacaba, né? Lá no Paraná, Piacaba. Entendeu? Então eu fiquei com as humanas, e nas humanas eu também comecei a pesquisar e fechei em 2 áreas, jornalismo e direito. Olha só! Pois é, prestei as 2, passei nas 2 também, mas depois, enfim, por conta, né, do tempo, acabei ficando com o direito, né? E foi assim que eu fui, assim que eu caminhei, né? Aí, no meio da faculdade, eu acabei prestando concurso para o fórum, né? Passei para o fórum, depois eu comecei a carreira de juiz em 92 e estou até hoje como juiz na carreira profissional, né? Que também é uma área De muito interessante, que sucesso, fica sem dúvida. também, né, muito peculiar, aprendizagens,
experiências ímpares, né? E que também, para quem tiver perfil, vamos embora, que é muito importante. Tá bom? Professor Paulo, nós estamos com o tempo já meio em cima. Eu queria que o senhor, enfim, as suas considerações finais, os seus agradecimentos, enfim, as suas últimas falas, porque aqui, senão, vão cortar a gente. Não, tá bom. Acho que foi tudo, viu? Mais uma vez. Não, eu que agradeço, foi uma delícia aqui passar essa horinha falando sobre a nossa casa, né? Onde a gente realmente tem muito orgulho de fazer parte, me deu muita coisa, daqui a 2 anos eu completo 30 anos de profissão, o tempo voa, eu só posso agradecer a PUC, porque realmente ela me deu muito mais do que eu estou devolvendo para ela, assim, só posso dizer, se você está na dúvida do direito, a gente entende, mas não tenha dúvida qual faculdade, se você já sabe que é direito. Vem para a PUC, você vai ser muito bem recebido, vai ser realmente, né, uma grande força para a sua vida profissional, e você vai ser muito bem acolhido, pode nos cobrar. Professor, muito obrigado por tudo, pela presença, disponibilidade, tá certo? Muito obrigado mesmo. Pessoal, meu último recado é o seguinte, olha, não se esqueçam, né? As inscrições do vestibular de inverno da PUC, também é conhecido como vestibular do meio do ano, se encerra agora no dia 20 de junho. Não deixem para a última hora. As chances de perder o prazo são grandes. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato nesses canais que estão passando aqui embaixo da tela. Vencer PUC, esperamos vocês. Muito obrigado e tudo de bom. Um abraço. Um abraço, obrigado. Obrigado você, Marco. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade.